mais narrativas aleatórias. Página 67. Sefer Yetzirah. Rabino Aryeh Kaplan, Sefer Yetzirah. O livro da formação, teoria e prática, editora e livraria Sefer. Página 67. Isto é particularmente importante para o místico. Quando uma pessoa chega aos níveis superiores, pode pensar que está de fato alcançando o próprio Criador, o Altíssimo. O Sefer Yetzirah adverte então que, quando alguém sobe a escada da Sefirot, há só 10 passos e nunca 11. O Criador, o Altíssimo, está sempre além de nosso alcance. Por esta razão, Yahvé, o Pai, e Yehoshua, Filho, Espírito Santo, é chamado de En Sof, literalmente, o infinito. Pode-se ascender mais e mais para o infinito, mas nunca se pode conseguir. A infinitude pode permanecer como uma meta, mas é só uma meta que assinala uma direção e nunca um fim que possa realmente ser alcançado. O mesmo é verdadeiro em relação ao infinito. En Sof, o infinito. Capítulo 1, versículo 15. Yod He Vav He. Yod He Vav He. Yod He Vav He. Meu. Ela. Ele, ela. Yod He Vav He. Meu. Ela. Ele, ela. Yod He Vav He. Meu. Ela. Ele, ela. Página 70. Há 3 verbalizações em hebraico que têm significado parecido. São bara, que significa criar, yatsar, que significa formar, e asa, que significa fazer. Segundo os cabalistas, bara indica criação ex nihilo, nihilo com H, alguma coisa do nada, Yatsar denota a formação de algo a partir de uma substância que já existe, algo de algo. Asa tem a conotação de finalização de uma ação. Página 71. Capítulo 1, versículo 5. 10 Sefirot do nada. Sua medida é 10, que nunca tem fim. A profundidade do princípio, a profundidade do fim, a profundidade do bem, ou seja, da humildade, a profundidade do mal, ou seja, da pobreza, a profundidade do acima, a profundidade do abaixo, a profundidade do leste, a profundidade do oeste, a profundidade do norte, a profundidade do sul, o Mestre único, o Criador, o Altíssimo, o Rei dos Reis, Yehoshua, Messias, glorificado, Rei fiel, domina sobre todas elas, desde sua sublime morada até a eternidade das eternidades. Mateus 28, 19. Em nome de Yahvé, o Pai, e Yehoshua, Filho, Espírito Santo. Em nome de Yahvé, Abba, Yehoshua, Ben, San, Ruach HaKodesh. Página 71. Do Sefer Yetzirah. Capítulo 1, versículo 5. Sefer Yetzirah, capítulo 4, versículo 15. 7 duplas. Bet Gimel Dalet Kaf Pe Resh Tav. 7 duplas. Bet Gimel Dalet Kaf Pe Resh ou Resh Tav. Com elas grave 7 universos. 7 universos, 7 firmamentos, 7 terras, 7 planetas, 7 mares, 7 rios, 7 desertos, 7 dias, 7 semanas, 7 anos, 7 períodos sabáticos, 7 jubileus. E o Palácio Santo, o Palácio Sublime. Precisamente por isso,
faça os 7 amados sob todos os céus, sob todos os firmamentos. Capítulo 4, versículo 15 do Sefer Yetzirah. Página 261 do Sefer Yetzirah. Narrativas aleatórias. O termo hebraico usado para ciclo é galgal. Esta verbalização, esta palavra, é empregada também em vários lugares do Talmud para denotar o ciclo de acontecimentos no mundo, no MMG, no mercado mundial globalizado. No mundo físico, posteriormente, capítulo 6, versículo 3, o galgal é descrito como galgal com 2 L's. Posteriormente, capítulo 6, versículo 3, o galgal é descrito como o rei sobre o tempo. Isso se deve ao fato de todo o tempo ser definido através de um movimento. Cíclico. A verbalização galgal também significa esfera ou círculo. Galgal, esfera ou círculo. No Talmud, ela é usada às vezes para designar esta esfera do zodíaco. O Bahir declara que o galgal é o útero. Em certo sentido, esta está se referindo ao galgal como o ciclo do tempo. O presente é o útero, no qual é gestado o futuro. O presente é o útero, no qual é gestado o futuro. Como vimos antes, capítulo 1, parágrafo 5, a dimensão do tempo estende-se entre Hormá e Biná. Hormá é o passado e Biná o futuro. O presente é a interface entre ambas as Sefirot. Biná é a mãe, a progenitora, e o galgal, seu útero. Galgal, com 2 L's. Galgal. Um ciclo importante que analisamos antes, capítulo 1, versículo 4, é a oscilação entre as consciências Hormá e Biná. A primeira iniciação no domínio transcendental espiritual vem através deste exercício e é daí que, como galgal, constitua a entrada nos mistérios. Neste sentido, o galgal é o útero do qual alguém renasce em um plano espiritual transcendental. Esta foi a página 261. Página 262. O coração. O coração é descrito como o rei da alma. Capítulo 6, versículo 13. Ele é a dominante de todas as partes do corpo. A alma pertence à dimensão espiritual, transcendental, metafísica. Assim, quando o Sefer Yetzirah fala da experiência mística, descreve-a como um correr do coração. Capítulo 1, versículo 8. A verbalização hebraica, a palavra hebraica para coração é lev. E, como foi mencionado antes, capítulo 1, versículo 1, é também o número 32 em hebraico, conforme estabelece o Bahir, com H. O coração representa os 32 caminhos da sabedoria, e é mediante esses 32 caminhos que uma pessoa ascende, sobe as dimensões transcendentais, espirituais. O livro de Raziel estabelece igualmente que o fôlego, ruar ou ruar, emana do coração, tal como o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, emana do trono da glória, do esplendor. O Bahir também estabelece que este coração é o coração do céu, o coração da 7ª dimensão, que falam as Escrituras. O Bahir também estabelece que este coração é o coração do céu, que falam as Escrituras. Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Esta foi a página 262. Página 267.
um oposto ao outro. Isto fala do coração que é como um rei na batalha, os dois extremos do eixo espiritual, bem e mal. Bem, o bem da humildade e o mal da pobreza, o bem da humildade de espírito e o mal da pobreza de espírito, muito parecidas, o bem da humildade e o mal da pobreza são opostos reais, o bem e o mal, o bem da humildade de espírito e o mal da pobreza de espírito são opostos reais, como a luz e a escuridão. Os dois nunca podem coexistir. O bem vem do bem, como foi descrito previamente, capítulo 1, versículo 5. O bem é o ponto deste eixo que está mais perto do Criador, do Altíssimo. O mal é o lado mais afastado dele. O mal da pobreza de espírito é o lado mais afastado dele, do Criador, do Altíssimo. Todo bem vem do bem. Todo bem vem do lado do bem, enquanto todo mal vem do lado do mal. Toda a humildade de espírito vem do lado da humildade de espírito, enquanto toda a pobreza de espírito vem do outro lado, que é a pobreza de espírito. O bem define o mal, ou seja, a humildade define a pobreza. O Zohar explica que a luz só pode unicamente ser reconhecida. O Zohar explica que a luz só pode unicamente ser reconhecida por causa da existência da escuridão. Se não houvesse escuridão, a luz seria uma parte integrante do meio e, como tal, nunca poderia ser sentida. O Zohar explica que a luz da humildade de espírito só pode unicamente ser reconhecida por causa da existência da escuridão, da pobreza de espírito. Se não houvesse escuridão da pobreza de espírito, a luz da humildade de espírito seria uma parte integral do meio e, como tal, nunca poderia ser sentida. Assim, por exemplo, o ar nunca pode ser sentido, já que é uma parte integral de nosso meio ambiente normal. E, já que o ar é algo sempre presente, nunca precisamos ter sentidos para detectar sua presença ou ausência. Esta foi a página 267 do Sefer Yetzirah. Rabino Aryeh Kaplan, Sefer Yetzirah, o livro da formação, teoria e prática, editora e livraria Sefer. Sefer Yetzirah, capítulo 6, versículo 6. Estas são as 22 letras com as quais gravou Eie, Yah, Yod He Vav He Elohim, Yod He Vav He Yehoshua, Yod He Vav Shin Ain, Yod He Vav He Tsebaot, Elohim Tsebaot, El Shaddai, Yod He Vav He Adonai. E com elas faça 3 livros, e com elas crie seu universo, seu mercado mundial globalizado, e com elas forme tudo o que foi formado e tudo o que poderá ser formado. Capítulo 6, versículo 6 do Sefer Yetzirah. Narrativas aleatórias. Eyer, Asher, Eyer. Eyer, Asher, Eyer. Eu sou aquele que sou, ou estarei presente, onde e quando estiver presente. Jesus e Javé, os nomes divinos. Harold Bloom, editora Objetiva. Somente mais uma vez. Eyer, Asher, Eyer. Eyer, Asher, Eyer. Eu sou aquele que sou, ou estarei presente onde e quando estiver presente. Livro, capa, Jesus e Javé, os nomes divinos. Harold Bloom, editora Objetiva. Capítulo 6, versículo 7. Você tem saúde espiritual e física e talento para as finanças, assim como tem o Donald John Trump. Você tem saúde espiritual e física e talento para as finanças, assim como tem o Donald John Trump.
O muito com Deus é melhor. Rei Davi, Rei Salomão e Jó. Saúde, riqueza, sucesso, prosperidade. Você tem saúde e talento para as finanças, assim como tem o Donald John Trump. Hoje, amanhã e sempre. O muito com Deus é melhor. Rei Davi, Rei Salomão e Jó. Saúde, riqueza, sucesso, prosperidade. Yod Revav He, Yahvé, o Pai. Yod Revav Shin Ain, Yehoshua, o Filho. Yehoshua, Messias glorificado. O Rei dos Reis. Yehoshua, Messias glorificado. O Altíssimo. O Criador de todas as virtudes. O muito com Deus é melhor. Rei Davi, Rei Salomão e Jó. Saúde, riqueza, sucesso, prosperidade. 7 milhões de dólares. 7 times. 7 milhões de dólares. 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 O muito com Deus é melhor. Rei Davi, Rei Salomão e Jó. Você tem saúde espiritual e física. Você tem saúde espiritual e física e talento para as finanças, assim como tem o Donald John Trump. 7 milhões de dólares. 7 vezes 7, 49. 49 milhões de dólares. Narrativas aleatórias. Narrativas aleatórias. Capítulo 6, versículo 7. Sefer Yetzirah. Rabino Aryeh Kaplan. E quando Abraão, nosso pai, que descansa em paz, olhou, viu, entendeu, perescrutou, gravou e entalhou. Ele foi bem sucedido na criação, tal e como está escrito, e as almas que eles tinham feito em Harã. Gênesis 12, versículo 5. Imediatamente foi revelado para ele o mestre de tudo. Seja seu nome abençoado, beneficiado, para sempre. Ele o colocou em seu seio, beijou-o na cabeça, e ele o chamou Abraão, meu amado. Isaías capítulo 1, versículo 8. Fez uma aliança com ele e com seus filhos depois dele para sempre. Como está escrito, e ele acreditou em Yahvé, o Pai, e Yehoshua, Filho, Espírito Santo. Ele considerou como retidão. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Ele fez uma aliança com ele, uma aliança entre os 10 dedos de suas mãos. Esta é a aliança da língua. E entre os 10 dedos de seus pés. Esta é a aliança da circuncisão. E ele uniu as 22 letras da Torá, a sua língua, ao seu idioma, e revelou a ele seu mistério. Ele as inundou em águas, inflamou-as com fogo, agitou-as com fôlego, aspiração e inspiração, agitou-as com fôlego, queimou-as com os 7 planetas, e dirigiu-as com as 12 constelações. Sefer Yetzirah, capítulo 6, versículo 7. Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Somente 3 vezes. A pobreza de espírito no dia a dia do ser humano o humilha e destrói, porém a humildade de espírito torna-o rico, honrado e próspero. A pobreza de espírito no dia a dia do ser humano o humilha e destrói, porém a humildade de espírito torna-o rico, honrado e próspero. Provérbios 29, 23. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, do versículo 3 ao 7. E dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibas que eu sou Yahvé, o Pai,
e Yehoshua Filho, Espírito Santo. Aquele que te chama pelo teu nome, o Pai de Israel, o Pai de Abraão, Isaque e Israel, Jacó. Foi por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, meu escolhido, que eu te chamei pelo teu nome e te dou um nome ilustre, embora ainda carecias de me conhecer. Eu sou Yahvé, o Pai, e Yehoshua, Filho, Espírito Santo. Em Mateus 28:19, o Espírito, o corpo e a alma do Altíssimo, do Criador de todas as virtudes, o Rei dos Reis e Yehoshua, Messias, glorificado. A fim de que saibas que eu sou Yahvé, o Pai, e Yehoshua, Filho, Espírito Santo, aquele que te chama pelo teu nome, o Pai de Israel. Foi por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, meu escolhido, que eu te chamei pelo teu nome, e te dou um nome ilustre, embora careças de me conhecer. Eu sou Yahvé, o Pai, e Yehoshua, Filho, Espírito Santo, e não há nenhum outro. Fora de mim não há Altíssimo. Embora não me conheças, eu te cinjo a fim de que se saiba que desde o nascente do sol até o poente, que fora de mim nenhum outro há. Eu sou Yahvé, o Pai, e Yehoshua, Filho, Espírito Santo, e nunca há nenhum outro. Eu formo a luz da humildade de espírito e crio as trevas da pobreza de espírito. Asseguro o bem-estar e crio a desilusão. Sim, eu, Yahvé, o Pai, e Yehoshua, Filho, Espírito Santo, faço tudo isso. Este é o nome do Criador, do Altíssimo, o Rei dos Reis, Yehoshua, Messias, glorificado. Apocalipse capítulo 1, do versículo 12 ao 16. E Mateus capítulo 1, versículo 21. Veja no rodapé, letra F, na Bíblia de Jerusalém. Yehoshua. Isaías capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz da humildade de espírito e crio a luz negra da pobreza de espírito. Asseguro o bem-estar e crio a desilusão. Sim, eu, Yahvé, faço tudo isso. Yahvé, o Pai, e Yehoshua, Filho, Espírito Santo.